Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje eu gostaria de comentar aqui a respeito da questão dos movimentos carismáticos e pentecostais. Então, houve algumas pessoas que me pediram para falar um pouco a respeito desses movimentos, que têm uma grande influência no contexto da igreja, seja no ambiente católico, seja no ambiente protestante. E eu tenho também uma experiência nesse meio carismático, e é por isso então que eu gostaria de colocar aqui a minha experiência e ao mesmo tempo mostrar com a doutrina da igreja quais são os perigos que as pessoas incorrem na medida em que elas insistem em permanecer nesse tipo de movimento. Então a nossa intenção, como nós sempre deixamos aqui bem claro, não é criticar os outros ou querer dizer que nós sabemos mais ou que nós somos melhores do que os outros, mas nós temos sempre a intenção de exortar, de esclarecer e ao mesmo tempo de trazer uma experiência que eu mesmo acumulei durante a minha vida, nesses últimos 25 anos em que eu estive a serviço da igreja. E na medida em que a gente apresenta tudo isso, nós estamos tendo essa intenção de mostrar para as pessoas que nós estamos num tempo muito difícil, um tempo de grandes obstáculos, armadilhas e enganações. Eu não estou aqui apresentando uma doutrina própria e nem querendo fazer das nossas conferências uma ocasião de estar trazendo as pessoas para mim ou para a minha própria seita ou para a minha própria igreja. Ao contrário disso, eu tenho total devoção a tudo aquilo que a Igreja Católica sempre nos ensinou, e é uma vez convertido a essa Igreja Católica que eu estou aqui representando o pouco que resta dessa expressão da vida da Igreja Católica, essa mesma Igreja una, santa, católica e apostólica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e conservada em todos os tempos pela ação do Espírito Santo. Então eu gostaria de mostrar aqui como é importante nós nos deixarmos guiar por esses ensinamentos para nós não sermos enganados pelo demônio. Porque a maioria das pessoas subestima a ação do demônio. E eu já percebi que hoje em dia o demônio tem grande poder sobre as almas, porque as pessoas estão muito abertas às novidades, às experiências, às aventuras. Nós vivemos esse tempo onde nós podemos citar aqui a segunda carta de São Paulo a Timóteo, que diz que virá um tempo em que os homens já não suportarão mais a sã doutrina da salvação. Essa doutrina católica, essa doutrina que veio dos apóstolos, essa doutrina que não conhece sombra de erro ou de dúvida, e que foi ensinada por todos os papas legítimos em todos os tempos. Levados pelas próprias paixões e pelo desejo de escutar novidades, eles ajuntam mestres para si, eles afastam os ouvidos da verdade e eles se atiram a toda sorte dessas fábulas, dessas histórias, dessas coisas novas que são oferecidas para o sabor das coisas e dos deleites carnais e não para o verdadeiro aproveitamento espiritual. Então é por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vivemos esse tempo descrito por São Paulo. Ora, de fato, na minha experiência pessoal, na década de 90, eu frequentava grupos de oração
da renovação carismática. Então, na minha época de estudante universitário, eu tinha ali um grande apreço por esses grupos de oração. E ali em São Paulo eu conheci muita gente, frequentei muitos congressos, gostava de participar dessas palestras, desses ambientes de grandes reuniões carismáticas. Entretanto, no decorrer da minha formação como sacerdote, eu percebi que ali havia alguns exageros, havia alguns problemas e que a gente precisava tomar cuidado. Então, quando eu estava recém-ordenado em 2001, o arcebispo de Aparecida pediu que eu morasse na Canção Nova para atender confissões, porque na época eles estavam precisando de padres para ajudar ali nas confissões. Então eu fiquei ali por algum tempo, nesse centro religioso, que é uma referência da renovação carismática no Brasil. Em um determinado momento, o padre Jonas, que é o líder desse movimento, me chamou e disse: olha, nós não queremos mais que você fique aqui morando na Canção Nova. E eu perguntei, mas qual que é a causa? E ele me disse: a causa é porque você ensina a doutrina. E isso para nós não é bom. Então eu achei estranho ele falar nesses termos, porque, segundo ele, eu estava ensinando a doutrina. Como quem dizendo, a doutrina católica. E essa doutrina católica integral, segundo eles, não pode ser ensinada nos ambientes deles. Porque existem algumas coisas na doutrina católica que atrapalham, segundo eles, o crescimento e a manutenção desses ambientes carismáticos. Então aquilo ali me trouxe muita estranheza e eu continuei nesse discernimento, na medida em que nós, quando aceitamos a autoridade da igreja, nós aceitamos tudo aquilo que a igreja aprova. Então eu pensava, a renovação carismática não pode ser algo ruim, na medida em que ela é aprovada pela autoridade da igreja. Entretanto, no ano de 2003, eu assumi uma paróquia no bairro do Portão, em Atibaia, e durante 3 ou 4 anos ali naquela paróquia, nós celebrávamos missas todas as quartas-feiras, fazendo um movimento carismático e convidando as pessoas para essas missas de cura e libertação. No entanto, a partir de 2007, quando eu comecei a celebrar a missa no rito tradicional, eu comecei então a questionar, primeiro, os abusos litúrgicos que eu mesmo realizava nessas missas carismáticas. E eu então comecei a deixar de celebrar esse tipo de missa e depois concluí que havia realmente alguma coisa estranha no procedimento e nos métodos desse movimento chamado Renovação Carismática Católica. Então, mais recentemente, foi que eu comecei a questionar todas essas coisas e que nós tivemos também discernimento para perceber que esta autoridade da igreja atual, que está aprovando todos esses tipos de movimentos ou de novidades, como diz aqui São Paulo na carta ao Timóteo, não são autoridades legítimas. E por isso, ao invés de mostrar para as pessoas aquilo que é verdadeiro e santo, eles permitem que as pessoas caiam em todas essas ciladas. Então essa é a explicação pela qual nós vemos hoje que a renovação carismática não somente é aceita no seio desta nova igreja que ocupou a Igreja Católica, mas também esse movimento carismático no mundo inteiro se tornou um dos braços fortes para sustentar esta nova igreja.
Então é isso que nós queremos hoje aqui explicar, sem querer tirar o mérito pessoal daqueles que buscaram um encontro com Deus e uma conversão através de todos esses movimentos que nós estamos denunciando aqui. Então, o Espírito sopra onde quer. Nós podemos ver o Espírito Santo, de fato, operando em situações diversas, mas nós não podemos dizer que seja da vontade de Deus que as pessoas perseverem em alguma coisa que nunca seria aprovada verdadeiramente pela Santa Igreja Católica. Então veja que na carta aos Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando os padres da igreja leem essa frase, eles entendem que aqui não estamos falando de uma fé, mas sem a fé católica integral. Se nós não temos a fé católica integral, nós não somos verdadeiros crentes. E se nós não acreditamos em tudo aquilo que Deus nos ensina através da igreja, que Ele mesmo deixou para nós, então nós não podemos agradar a Deus. E é esse princípio que dá entendimento para algo que é muito difícil que as pessoas percebam. Muito dificilmente uma pessoa aceita que existem certas orações, certas devoções, certas maneiras de conceber a vida espiritual que não nos levam necessariamente para o bom caminho. E que o demônio pode nos enganar mesmo usando de orações, de devoções ou de uma aparência de vida espiritual. Então essa mentira muito divulgada de que Cristo não teve a intenção de fundar a igreja é facilmente desmentida quando nós analisamos a história do desenvolvimento da igreja primitiva, do desenvolvimento das primeiras comunidades e analisamos também os escritos dos padres da igreja, especialmente aqueles mais antigos que estavam ligados diretamente aos apóstolos. Então você percebe, como diz aqui na Satis Cognito, que a igreja é um corpo visível aos olhos, um corpo ativo, pleno de seiva, sustentado e animado por Cristo, que o penetra com a sua virtude, como o tronco da vinha que alimenta e faz férteis os ramos que lhe estão unidos. Esse é o princípio da vida sobrenatural que anima a igreja e que se manifesta a todos pelos atos que produz. E, portanto, sendo um corpo, a igreja tem organização, tem disciplina, tem ritos exteriores, e nós sempre poderemos identificar a igreja visível, a igreja católica, aquela mesma que Cristo fundou. Então esse é um princípio fundamental que nos dá segurança. Que não teria lógica Cristo ter vindo na Terra e deixar para nós depois uma situação de insegurança. Olha, depois vocês interpretam aí como quiser aquelas coisas que eu falei e vocês fazem o que quiserem. Isso geraria um caos. O resultado seria muito contrário à intenção de Deus de iluminar, de congregar e de fazer com que as pessoas atinjam a salvação eterna e a plenitude da santificação. E todas essas coisas acontecem pela ação desta mesma igreja visível, que por sua vez é animada, ou seja, tem uma alma. E essa alma da igreja é o Espírito Santo. Então, no atual momento que nós vivemos, esta mesma igreja visível se manifesta na presença desses poucos fiéis e poucos sacerdotes que ainda permanecem fiéis à fé católica verdadeira. Ora, uma vez que nós já entendemos que é falso afirmar que Cristo não quis fundar a igreja, nós devemos também reconhecer a segunda grande mentira. Que Constantino teria aprovado
uma igreja oficial que não era a mesma igreja que os apóstolos organizaram. Então, na medida em que as pessoas negam que a tradição daquela mesma igreja primitiva, que foi transmitida pelos santos padres, sucessores dos apóstolos, se desenvolveu até obter uma graça de Deus, de ter sido reconhecida pelo poder público, mesmo que esse poder público tenha tido seus erros subjetivos, e mesmo que a aprovação do poder público tenha feito com que alguns ambientes da igreja tivessem se tornado mais relaxados e menos fervorosos que aquela igreja mais gloriosa dos mártires, que caminhou até o século IV, isso não significa de forma alguma dizer que a Igreja Católica não seja a mesma desde os apóstolos, passando por Constantino e depois entrando nos tempos posteriores. Isso seria também negar a ação de Deus e a ação do Espírito Santo em todos os tempos. E é por isso, então, que nós vamos perceber que, pelos próprios escritos, que são comprovadamente históricos, daqueles sucessores dos apóstolos, as mesmas doutrinas e os mesmos sentimentos que eles tinham foram manifestados também nos concílios que se seguiram à aprovação de Constantino. Inclusive, quando os protestantes começaram a organizar os diversos movimentos no século XVI, eles perguntaram para Calvino o que ele achava que deveria preservar do ensinamento da Igreja Católica. E Calvino disse: nós não podemos abrir mão do Concílio de Nicéia. Porque se nós abrirmos mão do Concílio de Nicéia, nós não vamos ter nenhuma base para nós fazermos aquilo que eles pensavam que era a igreja primitiva. Então você percebe que o próprio Calvino, que foi talvez um dos mais radicais naquele movimento da reforma, entre aspas, dos protestantes, ele fez questão de guardar os decretos do Concílio de Nicéia, que foi feito em 325, para que eles não perdessem a base da fé, e segundo ele, era a confissão da Santíssima Trindade. Então, se Calvino aceitou a tradição da igreja até esse primeiro concílio, o que impedia esses protestantes de aceitar também o concílio seguinte em Constantinopla e todos os outros concílios e todas as outras definições dogmáticas que fizeram com que a igreja chegasse até os dias de hoje? Então é por isso que a gente tem que entender que ou você tem a igreja como um todo, ou você não tem nada. Ou você guarda todo o sistema sacramental que foi instituído pelos apóstolos e você considera que tudo que a igreja definiu foi resultado de uma expressão de reflexão bíblica, de reflexão em torno daquela tradição que os apóstolos deixaram, de reflexão em torno de tudo aquilo que eles experimentavam na vida espiritual de cada comunidade cristã espalhada no mundo inteiro, no decorrer de centenas de anos. Então, aquele consenso cristão, que nós chamamos o depósito da fé cristã, jamais pode ser alterado ou negado. Do contrário, você perde todas as bases da fé e o resultado das pessoas que assumem esse pensamento é a perda completa de todos os parâmetros. Por isso que quando nós falamos em termos de criticar o pentecostalismo, nós não podemos também assumir uma espécie de fundamentalismo, como se nós tivéssemos leis ou como se nós tivéssemos somente passagens bíblicas para ser o nosso critério de orientação. Mas Deus não deixou para nós nem uma Bíblia e nem uma cartilha religiosa para seguir. Mas o que Deus deixou para nós foi o Espírito Santo.
E quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, ele criou uma igreja carismática, mas que era, ao mesmo tempo, institucional. E foi por isso que no dia que Cristo ressuscitou dos mortos, você observa que correram para o sepulcro Pedro e João. E João chegou primeiro no sepulcro, mas enquanto Pedro não entrou, João também não entrou. Então, isso nós devemos entender como essa dupla dimensão, ou seja, a dimensão carismática e a dimensão institucional. E pela ação do Espírito Santo, na verdadeira Igreja Católica, essas duas dimensões sempre foram reguladas. E sempre houve o equilíbrio. E esse equilíbrio entre a dimensão institucional, que é pesada, que é mais lenta, que é canônica, e a dimensão carismática, que é leve, que é toda voltada para o novo, para uma expressão de coisas diferentes, foi, então, perfeitamente regulada. O equilíbrio dessas duas vertentes. E é isso que faz a Igreja Católica ser a única santa Igreja de Cristo que se manifesta na Terra. Ora, então, na medida em que nós entendemos que é mentira afirmar que a Igreja, depois de Constantino, não é mais aquela mesma que se manifestou no tempo dos apóstolos, nós também devemos afirmar que a terceira mentira é que o protestantismo, como movimento de reforma do século XVI, estaria apto para resgatar aquela igreja primitiva que se perdeu no passado. Então essa é mais uma propaganda enganosa que nós devemos identificar, senão facilmente o demônio pode nos levar para muitas ciladas e armadilhas. Eu digo isso porque essa mesma noção de igreja primitiva está muito impregnada nos movimentos carismáticos. E todo o pentecostalismo ele foi desenvolvido em torno de uma doutrina que se desenvolveu sobretudo no século XIX, nos ambientes protestantes, que afirmavam que aqueles dons carismáticos que os apóstolos tinham nos primeiros anos da evangelização estariam sendo dados novamente para eles. Entretanto, os padres da igreja, em todos os tempos, eles afirmavam que aqueles dons carismáticos, eles tinham sido dados nos primeiros anos da igreja para atrair os pagãos. Porque os pagãos, nos cultos que eles celebravam para os demônios, eles viviam num ambiente totalmente sensível. E eles estavam impregnados de muitas manifestações sobrenaturais. Então aconteciam expressões incríveis de coisas impressionantes. As pessoas levitavam, as pessoas viam coisas incríveis, elas viam manifestações impressionantes, então elas tinham a impressão que aquilo ali vinha de Deus. Então, se aquela igreja que estava sendo anunciada pelos apóstolos não tivesse também essas expressões de coisas sobrenaturais no cotidiano da manifestação da igreja, eles não atrairiam os pagãos. Então isso foi uma estratégia que o Espírito Santo usou no início. No entanto, diz a carta aos Coríntios, quando vier o que é perfeito, desaparecerá aquilo que é imperfeito. Então, na medida em que a igreja ia sendo instalada e que as pessoas se tornavam realmente espirituais, essas pessoas já não tinham mais necessidade dessas manifestações extraordinárias de caráter sensível. E elas recebiam o evangelho de uma forma muito mais profunda e elas procuravam crescer na santidade através da fé e não mais necessariamente através de manifestações externas que pudessem dar suporte
a uma fé que ainda era imperfeita, fraca e sensível. Então veja que a corrupção do cristianismo, né, que foi ocorrendo a partir do fim da Idade Média, se caracteriza por esse enfraquecimento de todo o corpo moral e espiritual da igreja. E isso foi acontecendo até que o protestantismo toma posse da fraqueza que o corpo, né, essa estrutura humana da Igreja Católica experimentava. E ao invés deles proporem uma verdadeira reforma desse organismo espiritual e deles se submeterem primeiro à Igreja verdadeira, através da fé, para depois, através da ação do Espírito Santo, eles reformarem a verdadeira igreja, eles procuraram se adequar a esse movimento judaizante que nós damos o nome de protestantismo. E é esse movimento judaizante que nós damos o nome de protestantismo que foi responsável por todos os movimentos e todas as correntes de autodemolição da Igreja Católica que surgiram a partir de então. Então você observa o seguinte, que quando falamos de protestantismo, nós não estamos falando de uma igreja e nós não estamos falando de uma heresia. Isso nós já deixamos bem claro, né, em outras conferências também. O protestantismo, ele é um sistema. Ele é uma maneira de conceber a religião, que pode se manifestar de formas as mais diversas possíveis. Desde o testemunho de Jeová até o anglicanismo que celebra as missas mais solenes. Não importa que você tenha imagens ou que você tenha devoção a Nossa Senhora. Isso também o protestante pode fazer. Não importa que você reze em línguas, ou que você tenha pastores, ou que você tenha clérigos. O protestantismo não se define por isso. Mas o protestantismo se define por um espírito revolucionário que não concebe mais a instituição hierárquica da igreja como fonte pela qual Deus se utiliza para transmitir a verdade e para também nos comunicar a graça. Então a revolução, ela sempre começa de baixo. Ela sempre começa com o espírito de destronar aquilo que está em cima. E foi assim que o protestantismo seguiu com seus métodos, atacando a Igreja Católica e deturpando todos os conceitos e todos os ensinos da Igreja até atingir toda a massa da sociedade. E quando toda a massa da sociedade já estava contaminada pelos erros protestantes e já estava impregnada pelos pensamentos liberais que eram promovidos pela Revolução a nível dos poderes civis, então foi aí que eles começaram a se infiltrar nos ambientes da própria Igreja Católica, para que eles pudessem, então, promover a revolução pelos próprios líderes da hierarquia da Igreja Católica. Então foi nesse momento que eles chegaram ao golpe mais sutil e mais eficaz no processo de destruição da Igreja de Cristo. E é por isso que afirmava o rabino Elifaz Levi, no seu curso de filosofia oculta, na conferência que ele deu no dia 21 de janeiro de 1862. Quando ele disse que virá um dia quando um papa vai, por uma inspiração do Espírito Santo, retirar todas as excomunhões e todos os anátemas. Esse papa vai dizer que todos os cristãos estão unidos à Igreja de Cristo. Ele vai abençoar os judeus e os muçulmanos, e ele vai fazer tudo isso dizendo que está conservando a unidade e a doutrina da igreja. Ele permitirá todos os cultos, ele abraçará
todos os homens na comunhão do seu amor e de suas preces. Esse Papa, previsto pelo rabino Elifaz Levi no século XIX, não é Bergoglio, mas é João XXIII, aquele que nós consideramos o fundador desta nova igreja que se manifestou utilizando as estruturas da Igreja Católica. E João XXIII, que é o pai fundador dessa nova igreja, ele, no seu vínculo com a maçonaria e com as lojas Rosa Cruz, tinha sido muito bem formado para desenvolver aquilo que eles chamavam de uma igreja joanina. A ideia de uma igreja joanina era desenvolvida nos ambientes gnósticos, desde os primeiros. Essa igreja joanina que se manifestou muitas vezes através dos cátaros, dos fraticelli ou daqueles que defendiam doutrinas milenaristas na Idade Média, ela seria uma igreja totalmente carismática. Ela seria uma igreja totalmente voltada para o amor e para o perdão. Ela seria uma igreja que não imporia nenhum dogma, a não ser aquela lei de amar todos uns aos outros. Então essa igreja joanina deveria combater Pedro e deveria expulsar o espírito de Pedro de dentro da igreja. Porque, segundo eles, o espírito de Pedro é aquele espírito de autoridade. É aquele espírito que diz, se você não está de acordo, eu te excomungo. Então, é a partir desse contexto e dessa formulação gnóstica que foi transmitida em todos os tempos do sonho de uma igreja joanina, é que Ângelo Roncalli se inspirou. E foi por isso que ele recebeu o nome de João. João seria um discípulo predileto que estaria sendo perseguido desde o início da igreja primitiva por Pedro e por Paulo. Então, João, com Maria Madalena e outros, seriam os formadores dessa igreja carismática e uma igreja toda voltada para o amor. Enquanto que Pedro e Paulo seriam os fundadores de uma igreja institucional, de uma igreja que se desviava dos preceitos de Cristo para colocar as pessoas em linha de obediência a uma autoridade e a dogmas pré-estabelecidos por esta autoridade. Então você percebe que foi através dessas doutrinas que eles se inspiraram para fazer o Vaticano II e todas as reformas que se seguiram a esse falso concílio. Então, por isso eu convido vocês a lerem o Evangelho de São João, no capítulo 15, quando nosso Senhor diz: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então aqui, Cristo nosso Senhor chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. Então, antes de transmitir dons e carismas, o Espírito Santo veio da parte do Pai para nos transmitir a verdade. E é essa verdade que deve ser protegida pelo poder institucional da Igreja Católica. E é por isso que nós temos necessidade de um Papa. E a função principal do Papa, no seu carisma de infalibilidade, é manter, através da assistência do Espírito Santo, essa única verdade universal transmitida por Jesus Cristo e que deve ser comunicada a todos os homens. E na medida em que ele tem obrigação de transmitir a verdade da doutrina de Cristo, ele tem também obrigação de condenar todos os erros e de impedir que esses erros sejam divulgados no seio da igreja disfarçadamente em forma de catolicismo. Então, o que nos dá discernimento claro para saber quais são os verdadeiros e os falsos papas é saber quais eram aqueles que estavam comprometidos
com esse espírito da verdade? E quais eram aqueles que estavam comprometidos com as seitas maçônicas e gnósticas que se infiltraram dentro do organismo da Igreja Católica para destruir a proclamação desta única verdade? E é interessante aqui também observar que justamente no capítulo 16, nosso Senhor explica para nós o que aconteceria no tempo da apostasia. Quando ele diz, eles vos expulsarão das sinagogas, quer dizer, de todas as igrejas, de todas as comunidades, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Então hoje, as pessoas que são fiéis à Igreja Católica e que são fiéis aos verdadeiros papas que ensinaram essa verdadeira doutrina, são expulsos de todas as igrejas. E por isso, eles fazem aqui esse testemunho final desse tempo de provação, uma vez que, na medida em que a igreja atingiu a plenitude, nesse mesmo momento, a igreja foi dominada por aqueles que a queriam destruir. Então, por isso diz nosso Senhor, procederão desse modo, porque não conheceram o Pai nem a mim. Então é assim que nós devemos interpretar o tempo que nós estamos vivendo. E nesse tempo nós devemos ter discernimento para não pararmos em algum movimento ou em alguma espiritualidade, mesmo que a princípio aquilo tenha nos feito bem. De fato, o ensino de São João da Cruz, doutor da Igreja, é todo baseado em convencer as pessoas de que para se progredir na vida espiritual é preciso não somente renunciar ao mundo, ao pecado e às coisas que são claramente demoníacas. Mas se alguém quiser chegar a Deus e quiser chegar à perfeição, essa pessoa tem que também saber renunciar a coisas boas. Não só no âmbito da natureza, como também no âmbito sobrenatural. E é isso que é mais difícil as pessoas entenderem. Porque hoje em dia as pessoas se apegam às coisas que eles consideram boas e eles têm dificuldade de entender que aquilo pode estar trazendo um prejuízo para aquela alma. Na medida em que nós podemos passar por certas fases, mas nós devemos estar sempre em busca daquilo que mais agrada a Deus. Então o princípio é o seguinte: mesmo que você tenha recebido coisas boas numa determinada igreja, num determinado movimento, ou numa determinada época que você participou daquilo, você deve reconhecer que Deus tem o direito de te levar para aquilo que é mais perfeito e mais verdadeiro. Então, na medida em que você toma conhecimento de alguma coisa que é mais perfeita ou que tem uma verdade que está acima daquilo que você antes praticava, você tem uma obrigação diante de Deus de renunciar àquilo que você viveu antes para você aderir àquilo que é mais perfeito e aquilo que é mais verdadeiro em relação àquilo que você antes experimentou. E se você segue sempre esse princípio, não é possível que você se perca, nem que você bloqueie o seu caminho de santificação pessoal. Então você veja aqui, como diz São João da Cruz, quando uma alma busca tais comunicações e dons, ela sempre abre uma porta para o demônio, que vai fazer com que essa pessoa pense que estas tais coisas vêm de Deus. Mas o apóstolo diz que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, como diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Então, aquilo que nós chamamos de visões, revelações, locuções ou sentimentos espirituais, normalmente são meios pelos quais o demônio entra na vida da pessoa para afastar essa pessoa da vontade de Deus. Então é aqui que você deve questionar a renovação carismática. Porque eu mesmo, quando eu realizava
missas de cura e libertação, ao terminar aquelas missas, eu tinha a impressão que nós tínhamos alcançado muitas graças e muitas conversões. E hoje, quando eu observo a vida daquelas pessoas que estavam nessas missas, eu percebo que o grau de conversão, de mudança de vida e de progresso espiritual é mínimo. Então você veja, por exemplo, que o cardeal Suenens, que foi o principal promotor da renovação carismática na década de 60, ele também foi uma das pessoas que mais incentivaram a aprovação das pílulas anticoncepcionais. E ele liderou movimentos para que em todos os ambientes da igreja essas pílulas fossem consideradas boas, lícitas, e até hoje, nos ambientes carismáticos, é difícil você encontrar pessoas que sabem que essas pílulas anticoncepcionais constituem pecado mortal. Então você veja, por exemplo, quanto ao dom das línguas. Você sabe que os padres da igreja, como também Santo Tomás, dizem que na igreja primitiva, esse dom das línguas era dado pelo Espírito Santo para que eles chegassem nos lugares diferentes e no dia seguinte pregassem o evangelho nas línguas locais. E assim aconteceu muitas vezes, e as pessoas se convertiam ao evangelho e os apóstolos e os seus sucessores puderam assim converter milhares de pessoas através desse dom das línguas. E nós temos registros de missionários até o século XVI que conseguiam, através dos dons das línguas, evangelizar os índios, evangelizar pessoas do Oriente, através de uma graça especial do Espírito Santo. Então você tem a certeza que o Espírito Santo nunca faltou para a igreja. E que em nenhum ambiente da igreja, em nenhuma época da história, faltaram dons carismáticos que foram bem conduzidos e que puderam ser bem utilizados para o crescimento, para a edificação e para o progresso espiritual de todas aquelas comunidades. Entretanto, quando você coloca os dons carismáticos acima da própria fé e do próprio conhecimento da religião, então você está abrindo um caminho para grandes problemas e perigos. Aqui que está o problema. Então veja, por exemplo, a passagem de Romanos no capítulo 8, quando diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Você vai ver que no ambiente carismático eles vão usar muito essa passagem para justificar aquele pretenso dom das línguas que eles têm utilizado. Mas, na verdade, a interpretação correta para essa passagem bíblica é que o Espírito Santo, ele intercede junto a Deus com os seus gemidos inefáveis, ou seja, com uma linguagem toda divina, na presença de Deus, uma vez que nós trazemos esse Espírito em nós, e que o Espírito Santo, atuando na nossa vida, ele sabe o que nós temos necessidade e daquilo que nós precisamos em cada momento da nossa vida. Então essa presença, esse consolo, esse auxílio do Espírito Santo junto a cada alma e cada pessoa que faz com que o Espírito Santo possa realmente ser chamado de Consolador ou Paráclito, quer dizer, aquele que está junto. Porque sendo ele Deus, ele age em cada alma, em cada pessoa que recebeu o Espírito através do batismo e também do sacramento da confirmação. Entretanto, na expressão desses movimentos carismáticos, é preciso, além dos sacramentos, receber um batismo no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo tem uma certa semelhança com os graus iniciáticos destas seitas gnósticas e maçônicas. Então, segundo os documentos desta verdadeira igreja, a renovação carismática e todos os movimentos pentecostais não seriam jamais aprovados. Há muitos carismáticos, inclusive, que dizem que a irmã Helena Guerra, no século XIX, escreveu ao Papa Leão XIII e que ele então fez aquela encíclica sobre o Espírito Santo e que isso seria uma prova de que já no século XIX
já existia ali um fermento para se aprovar a renovação carismática. Mas isso é falso, e se você lê essa encíclica do Papa Leão XIII, que por sinal é muito profunda e muito bonita, que se chama Divinum Illud Munus, sobre a presença e a virtude admirável do Espírito Santo, você vai reconhecer ali elementos da verdadeira doutrina cristã católica, e você vai perceber que não existe nenhum traço do carismatismo e pentecostalismo moderno. Todos esses movimentos carismáticos são, portanto, derivados desta nova igreja fundada por João 23, e juntamente com esses movimentos carismáticos, nós devemos também reconhecer o papel das falsas aparições de Medjugorje para a implementação e aceitação desta falsa igreja em todos os ambientes que antes pertenciam à Igreja Católica. Então é por isso que nossas conferências estão sempre voltadas no sentido de convidar as pessoas a esse discernimento e a perceberem como é importante nós sermos fiéis a Deus e a termos um discernimento claro das coisas, aceitando o que é verdadeiro e renunciando totalmente a tudo que é falso, duvidoso ou que possa nos trazer qualquer prejuízo e enganação da parte de Satanás. E eu posso garantir para todas essas pessoas que quanto mais nós nos aprofundamos nesses temas e quanto mais nós conhecemos o verdadeiro magistério da igreja, mais nós amamos a Igreja Católica. E quanto mais nós amamos a Igreja Católica, mais nós amamos o Espírito Santo. Porque o Espírito e a Igreja formam uma só coisa. É um perfeito casamento e uma perfeita sintonia espiritual. De fato, como eu disse, a Igreja, mesmo sendo uma instituição visível, ela sempre teve a sua expressão carismática. E essa harmonia, esse perfeito equilíbrio entre a instituição e a Igreja foi dado em todos os tempos da história pela ação do Espírito Santo. É por isso que você vê expressões tão impressionantes dos santos antigos, como por exemplo de Santa Hildegarda, no século XI, ou de Santa Maria Madalena de Pazzi, no século XVI. Como você vê, por exemplo, o Padre Palau ou o Padre Pio, no século XIX e no século XX. E assim nós podemos identificar na vida dos grandes santos da Igreja Católica essa perfeita expressão carismática que está em perfeita sintonia com a verdade que é ensinada pela autoridade da Igreja. Então nós temos que sempre desconfiar das nossas imperfeições, uma vez que somos feridos pelo pecado original. Nós devemos tomar cuidado com uma espiritualidade muito individualista, uma vez que na Igreja Católica nós temos um equilíbrio entre a expressão individual da fé e a vida do conjunto que representa toda a Igreja. Nós temos que sempre tomar cuidado com uma visão muito racionalista da fé, mas também não podemos cair numa espécie de fideísmo, ou seja, numa aceitação de que tudo aquilo que seja sobrenatural e extraordinário venha necessariamente do Espírito de Deus. Então é por isso que na medida em que nós fazemos todas essas advertências e todos esses avisos, nós não estamos querendo fazer com que as pessoas extingam o relacionamento com o Espírito Santo ou que elas se afastem de uma devoção sadia ao Espírito Santo de Deus. Mas pelo contrário, que elas busquem nas fontes da tradição da Igreja os tratados e os livros que foram escritos sobre esse tema, como por exemplo o Tratado sobre o Espírito Santo, escrito por São Basílio Magno. E ali ele vai dizer que toda a economia divina em torno do homem foi realizada por nosso Salvador e Deus Jesus Cristo e foi levada a cumprimento por obra do Espírito Santo. Então esse mesmo Espírito Santo
que realiza todas as coisas e que desenvolve os ritos e todas as cerimônias e toda a vida da tradição da igreja, é Ele também que vai nos orientar no bom caminho e na plenitude da nossa santificação e da nossa salvação, desde que nós sejamos capazes de nos submeter à verdade. Porque Ele é o Espírito da verdade. E Ele, uma vez enviado do alto do céu, Ele nos confirma na verdade, que é a base para o conhecimento de Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós somos capazes de amá-lo e de perseverar nesse amor de todo o nosso coração. Então que Ele seja sempre bendito eternamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.